Olá, tudo bem com você? Eu sou o Pastor Carlos, mais uma vez no vídeo do YouTube com a Bíblia Sagrada, com fé em Deus, pouquinho conhecimento. Acredito que todo cristão deve ter esse conhecimento para responder a esta pergunta: quem criou Deus? Quem criou Deus? Bom, vamos pensar a princípio que existem de fato muitas religiões, vários e vários deuses mundo afora. E por que o Deus dos cristãos tem que ser o único? Tem que ser o verdadeiro? Bom, primeiro, simplesmente porque sim. Porque sim. A Bíblia fala sobre isto. Mas você vai dizer para mim, mas eu não creio na Bíblia? Eu vou explicar também porque você não crê na Bíblia, ou tem esta dúvida, ou precisa de uma explicação mais clara, quem criou Deus. Bom, Deus é o Criador de todas as coisas. O Deus dos cristãos, de quem nós estamos falando. Eu não estou falando de outros deuses. Eu estou falando do Deus dos cristãos. O Deus que é o único e verdadeiro Deus. Por que eu afirmo isto? Vamos lá. O nosso Deus, ele é o Criador de tudo, de todas as coisas. O ser criador e não criado. Ninguém criou Deus. Quando ele se revela na Bíblia, ele diz: eu sou. O texto sagrado que eu tenho para ler com você neste momento é o de Jó. Jó capítulo 38. Alguns versículos. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse para Jó o seguinte: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Quem é este que obscurece, os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, vista-se como homem, se aproprie da sua natureza de homem. O que é que Deus está dizendo aqui? Olha, você é homem, Jó, e de Deus para homem, vamos conversar, vamos bater um papo aqui. E Deus começa esse papo. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde o pastor Carlos, onde você que está me assistindo agora, estava quando Deus colocou os firmamentos da terra, os fundamentos da terra, melhor dizendo, os fundamentos da terra, onde nós estávamos, não é? Responda se você tem entendimento. Outra perguntinha de Deus: quem determinou as medidas da terra? Se é que você sabe? Claro que são perguntas sem resposta, que mostram a grandeza, que mostram a sapiência, que mostram a soberania, a deidade, a divindade do nosso Deus, único e verdadeiro. Mas nós temos aqui no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 43, verso 13, ainda pegando uma partezinha do finalzinho do versículo de número 12, está escrito: eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isso é que é Deus. Isso é que é Deus. Então, por que tem gente que tem outros deuses, se Deus é um só? Ou será, como alguém já falou, não, mas Deus é um só, mas tem gente que o vê, o entende, o percebe de uma forma, com um nome diferente. Calma, nada disso. Deus é Deus, único e verdadeiro, e ele, Deus, se revela
para quem ele quer. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e ele diz que todos pecaram. Todos pecaram, toda a raça humana. Todos pecaram e separados, destituídos ficaram da glória de Deus. Então, Deus, na sua infinita bondade, ele escolheu um povo de entre os povos para ser o seu povo. Porque Deus é justo, todos pecaram. Alguém que defende, por exemplo, que o ser humano ele tem o livre arbítrio para escolher Deus. De forma nenhuma. Essa tese, essa teologia, ela não se justifica, não se firma diante da palavra de Deus. Por quê? Bom, uma pessoa, quando é escrava, ela não tem liberdade, porque ela é escrava. Então, o homem, quando desobedeceu a Deus, através de Adão e Eva, ele pecou e tornou-se escravo do pecado. Logo, nós dizemos, pelo conhecimento bíblico, que o ímpio, ele não tem condições para não pecar. O ímpio não pode não pecar. Ele é escravo do pecado. Ele é escravo do vício. Ele é escravo do álcool, das drogas, da prostituição, da mentira, do palavrão. Escravo. E como se livrar disso? Bom, ele precisa de Deus. E aí, com relação à revelação divina, no Evangelho de João, capítulo 1, ele nos mostra claramente que ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Muito bem, a revelação de Deus é para aqueles que Deus escolhe. Aí você diz, então esse Deus também é injusto, porque ele escolhe uns e outros não. Calma lá, Deus não é injusto, Deus é justo, é perfeito. E para ele salvar, ele teria que pagar o preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então Deus enviou Jesus ao mundo, seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus na cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados. E dessa forma, somos perdoados, tirado a nossa culpa, foi tirada a nossa culpa e nos apresentamos diante do Pai santos, puros, limpos pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus se manifesta e se revela a quem Ele quer. Aquela pessoa que não conheceu a Deus é porque Deus não se revelou para ele ou para ela. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Então a salvação ela é de cima para baixo, não é da vontade do homem. Eu quero agora a salvação, eu quero ser salvo. Tá certo. Quando eu vejo alguém dizendo que quer ser salvo, que quer a salvação, eu já entendo que o Espírito Santo tocou nessa pessoa. Eu já entendo que essa pessoa é uma pessoa eleita. É uma das escolhidas por Deus antes da fundação do mundo. Esta pessoa escolhida, ela terá dentro, porque Deus coloca, a fé suficiente para entender o que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma só pessoa, mas mesmo sendo pessoas distintas, olha lá, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas distintas, que não foram criadas. Jesus já existia antes mesmo de Maria. Jesus já existia lá em Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Jesus já estava lá. O Espírito Santo já estava lá. Já existe, sempre existiram. Né? Então, Deus, ele é o grande eu sou. Ele é o Criador incriado. Ninguém criou Deus. Ele simplesmente é, de eternidade a eternidade. Eu não posso dizer nem que Deus existe, porque quem existe tem começo e fim. Eu existo, porque eu tive um começo e eu terei um fim. Eu existo, mas Deus, ele é o grande eu sou para todo sempre, o Criador de todas as coisas. Entender antes da nossa criação, da nossa existência, você não acha que é algo assim que está muito além do nosso raciocínio, da nossa compreensão, da nossa limitação humana? Eu não tenho dúvidas, porque estamos falando de um ser que criou os universos, as galáxias, as Via-Lácteas, os sistemas solares. E como que a gente vai entender Deus? Deus que envia Jesus, Jesus que é Deus, 100% homem, 100% Deus, Deus que não morre, mas vai à cruz e morre pelos nossos pecados. Ele morreu em matéria, ele morreu no corpo, como homem, como Deus, ele não morre, nunca morreu. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou. Deus é um ser incriado. Ninguém criou Deus. Ele é que nos criou, ele é que nos elegeu para sermos o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Quem tem essa perspectiva, esta visão da revelação divina, parabéns. São pessoas que Deus iluminou. São pessoas que Deus escolheu. São pessoas predestinadas para morarem a eternidade com Deus. Querido Deus, abençoe o entendimento. Abençoe, Senhor, daqueles que são chamados pelo Teu nome para que creiam na Sua poderosa revelação, que é a Tua palavra. Aqueles que não creem ainda, aqueles que não entenderam, que não entendem, dá sabedoria, segundo a Tua palavra, segundo, meu Deus, a Tua graça e misericórdia, para que entendam, para que não sejam tão nécios, para que não sejam tão ignorantes. Ó Pai, dá conhecimento, dá sabedoria, salva este povo. Ó meu Deus, haja salvação nesta hora, neste dia. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o Teu povo na terra. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.